Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar a nossa série de estudo em Tiago. Mas primeiro, uma pergunta que me fez, uma pergunta retórica da mensagem do pastor, diz o seguinte: o que você tem preparado para a vinda do Senhor? O que você tem feito para a vinda do Senhor? Essa foi a penúltima frase da aplicação dele no domingo passado. Nesse momento, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Estamos chegando ao final dessa carta aos irmãos judeus. Nós, como já vimos na introdução, ela foi escrita provavelmente entre os anos 40 aos anos 50. Tiago, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Vamos fazer uma leitura alternada desses versos. O tema de hoje, os irmãos que gostam de anotar, é a chamada ao arrependimento. Leiamos. Atendei agora, ricos, chorais, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão comuns, e as vossas lares unidas de paz. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de testemunho contra vós, que haver de fogo, que há de novo devorar. Vou ler novamente. A vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de testemunhar contra vós mesmos, que há de devorar como fogo, e a vossa carne, tesouro acumulado nos últimos dias. Eles falaram do canal da luz, e guardaram o vosso grão, e que por fora do benefício da palavra está caminho, e os amores do Deus penetram a terra do Deus, do Senhor do deserto. Tendo vivido regladamente sobre a terra, tem vivido nos prazeres, tenho engordado o vosso coração em dia de matança. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber a primeira e a última chuva. Irmãos, não os queixem uns dos outros, para que não sedes julgados. Eis que o juízo está à porta. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó. Vieste a fim do Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Oremos. Senhor Deus e Pai, com grande Deus é a alegria de mais uma vez estar aqui na tua igreja para louvar e agradecer o seu santo nome, pois o Senhor Deus é um Deus excelso, supremo, único, digno de todo louvor, toda adoração, Senhor. Ó Deus, nesse momento queremos pedir que a tua misericórdia, Senhor, fale, Deus, ao nosso coração. Obrigadas porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto é um texto claro. Não precisamos muito de entendimento para poder compreender ele. Esse texto, ele fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele virá nos buscar. Assim como o pastor falou lá em Gênesis capítulo 18, que o Senhor está à porta.
O Senhor, o reto juiz, está pronto a vir. Nessa semana, você já preparou alguma coisa? Você já pensou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Com aquela mensagem que nós ouvimos? O que temos preparado para o Senhor? Nós, aqui como o Tiago, ele exorta, ele não apenas exorta aqui, mas ele faz uma dura acusação contra esses homens que vão buscando tesouros, tesouros e tesouros e vão esquecendo da sua vida vindoura. Eles não estão preocupados no dia do amanhã, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. O dinheiro, meus irmãos, eles têm dominado as casas, as leis, os palácios, o governo, a corte, todo o nosso judiciário, todo o nosso sistema hoje está corrompido pelo dinheiro. O dinheiro, como o Senhor Jesus Cristo, ele fala, ele é um senhor. Ele chama de Manom, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. E ele fala também, Jesus ele exorta que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele não está condenando a riqueza, mas ele condena o serviço ao dinheiro. O Senhor Jesus Cristo, de hipótese alguma, a Bíblia, de hipótese alguma, ela vai condenar a riqueza. Ela vai condenar o homem que vai em busca do sustento melhor para a sua família. Mas ele condena aquilo que ele faz. Muitas vezes que coloca o dinheiro, que coloca o teu trabalho no lugar do Senhor. Ele vem dizendo que o pecado não é ser rico. A riqueza é uma bênção. Davi, ele escreve lá em Crônicas, capítulo 29, versículo 12, as riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder, contigo está em agradecer e a força. Moisés também fala que lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, ele diz, antes de ti lembrará do Senhor teu Deus, porque ele te dará força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança sobre o juramento que prometeu aos seus pais. E Paulo também, ele escreve lá em 1 Timóteo 6,10, que ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se alguém nessa cobiça se desviar da fé, a si mesmo se atormenta com muitas dores. Meus irmãos, a Bíblia jamais condena a riqueza. Ela condena o bem-estar. Mas muitas vezes nós se colocamos, em vez de patrão do dinheiro, nós somos servos do dinheiro. Em vez de nós dominar o dinheiro, muitas vezes nós somos dominados por ele. E muitas vezes, meu irmão, nós vimos palácios, gente ricas, segundo a Forbes, em 2023, o último censo que ela fez, os ricos se tornam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais desesperados. Porque 50% da riqueza do mundo está apenas a centenas de empresas ou de empresários. Há empresas mais ricas do que países, meus irmãos, mais ricas do que nações. Por exemplo, a Apple, ela é mais rica do que a Dinamarca. A Toyota, meus irmãos, ela é mais rica do que a África do Sul. A Beta, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, ela é mais rica do que a Noruega. Meus irmãos, a Amazon, ela é mais rica do que 161 países juntos. Imagine toda essa riqueza. Elon Musk, em 2023, no censo da Forbes, ela disse que ele ganha por dia 24,3 milhões de dólares, por hora. Cerca de 584 milhões de reais por dia. A Bíblia não condena isso, mas ela condena que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas que têm menos do que eles. Pessoas talvez pobres que não têm nenhum saldo nas contas bancárias do que eles são. Meus irmãos, a corrupção está instalada no nosso sistema. A corrupção, meus irmãos, é uma vergonha da nossa nação. Todos os dias, se nós abrirmos os nossos jornais ou ler as páginas da internet, hoje está mais fácil. Hoje a mídia não é mais notícia, nem aparece mais no Fantástico Escândalos, porque já é algo normal, algo comum. Nós vemos, meus irmãos, cada vez mais pessoas
em vez de trazer recursos para a população, para aliviar a dor e o sofrimento da população carente, pelo contrário, elas são como ratazanas, que roubam. Por exemplo, nós vimos agora o escândalo da pandemia, da Covid. Uma garrafa de oxigênio de 9 quilos custava em média R$1.000. Na pandemia, essa mesma garrafa de oxigênio custava R$100.000 em notas fiscais. Respiradores, meus irmãos, que eram praticamente R$5.000, estavam em notas fiscais até de R$500.000. Escândalos acima de escândalos. Nós vimos agora, meus irmãos, pessoas carentes sendo roubadas pelo INSS. Quantas pessoas milionárias? Em primeiro lugar, a Bíblia não condena a riqueza anterior, mas ela condena essa riqueza do nosso país, muitas vezes. Pessoas esbanjando. Não sei quantos de vocês viram que uma funcionária do INSS, em uma vez só, ela comprou 4 Camaros. E ela sendo indagada a respeito do que era um Camaro, ela nem sabia o que era um Camaro. E é aí, meus irmãos, isso é o nosso contexto. O contexto de Tiago, meus irmãos, é o contexto nosso, o nosso cotidiano. Tiago, se ele for como tivesse escrito hoje pela manhã, poderia estar Tiago manchado nas manchetes dos jornais. Esse texto de Tiago. Deus observa aqui tudo que está acontecendo, meus irmãos. É um efeito dominó, meus irmãos, aqui que Tiago vem trazendo. Os ricos estão vivendo em luxo, mas cada vez mais explorando a classe pobre. Os pobres, meus irmãos, cada vez sofrendo mais. Pessoas, não sei se vocês repararam, cada vez mais as pessoas estão pedindo Pix, porque não tem mais saúde. Não tem mais ajuda do governo. Se as pessoas se machucam, quebram a perna, fazem um tratamento, não tem mais. Tudo está sucateado. E Tiago, ele exorta para tudo isso. E ele vem colocando, meus irmãos, que a Bíblia, ele não proíbe do homem ser rico, como eu estou falando novamente aqui, porque muitas pessoas dizem que a Bíblia proíbe ser rico. A Bíblia proíbe a forma errada de adquirir a riqueza. Mas quando o Senhor abençoa, ela não proíbe. Tiago, ele inicia: atendei agora, ricos, chorais e lamentais por causa das vossas desventuras. E eu não gosto muito da outra tradução, mas ele coloca o seguinte, na nova versão Almeida atualizada, ele diz: escutai agora, ricos, chorais, lamentais por causa das vossas desgraças que virão sobre vocês. Meus irmãos, Tiago, meus irmãos, ele não está exortando essas pessoas, porque essas pessoas não faziam parte do seu cotidiano, da igreja aqui. Porque as igrejas aqui, como nós vimos nos capítulos anteriores, que a partir do capítulo 1, era feito por pessoas, pobres escravos. Pessoas que se vendiam como escravos para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter o que calçar, para poder sobreviver. Comparado aqui, meus irmãos, com os dias de hoje, nos nossos dias atuais, nós se enquadramos aqui nos ricos. Porque nós temos o que comer, temos o que vestir, temos o que calçar. Se enquadramos aqui perfeitamente. Tiago, ele vai fazer essa dura acusação aqui. E interessante que Tiago, ele vem colocando exortações, ele vem colocando a respeito de tudo, onde há guerra, onde há contenda, como você vai adquirir conhecimento, inteligência, sabedoria. E agora ele vem falando essa dura aqui. Tiago, meus irmãos, ele diz: atendeis, escutem, há condenações para vocês. O que vocês têm preparado para o dia do Senhor? Escutem, vocês têm colocado o seu Deus, o dinheiro, a raiz de todos os males. Meus irmãos, Salmos capítulo 102, 12,
Provérbios capítulo 4. Abraão, meus irmãos, quando nós vemos aqui, Abraão era um homem rico. Jó era um homem muito rico. Deus não proíbe de forma alguma. Assim diz o Senhor. Amós capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e 4 não sustentarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e concede ao necessitado por causa do par de sandálias. O profeta Amós também faz a mesma exortação. Meus irmãos, quando Judas vendeu Jesus, era comum essas sentenças serem vendidas. Os ricos, eles montarem em cima dos pobres e, ao mesmo tempo, quando os pobres levarem aos ricos aos tribunais, já tem a sentença. Quem era errado era quem? Era o pobre, não o rico. Não muito diferente de hoje, que hoje pessoas bastante ricas compram sentenças também. Já tem sentenças vendidas, como nós vimos. Se abrir a página no Google, colocar sentenças vendidas, vai ter escândalos e escândalos. Meus irmãos, primeiro, meus irmãos, o pecado, ele condena a atitude de egoísmo. Ele diz que os ricos vivem como se não houvesse como ir para o céu ou para o inferno. Eles não têm medo disso. Eles não têm medo de a ira vindoura. Eles não estão atentos a isso, mas no quanto ele mais ganha, quanto mais poder eles têm. Meus irmãos, em primeiro lugar, os ricos se tornam mais abundantes. Por que eles estão se tornando mais abundantes, meus irmãos? As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens estão contaminadas pela taça. Porque eles estão retendo o salário dos trabalhadores com fraude. Meus irmãos, essa era uma lei era proibida na lei de Moisés. Convido os irmãos a abrirem lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 14 e 15. Na lei de Moisés ele diz o seguinte: não oprima o trabalhador pobre e o necessitado, seja ele de teu irmão ou estrangeiro que estão à tua terra, dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, isto antes do sol se ponha, porquanto é pobre que está contando com isso, para que não clame contra ti, o Senhor Deus haja em ti pecado. E ele diz o seguinte também, ele prossegue lá em Levíticos capítulo 19, versículo 13. Não oprima o teu próximo, não rouba a paga do jornaleiro, não fique contigo até pela manhã. Levíticos capítulo 19, versículo 13. Meus irmãos, a lei aqui, Tiago está escrevendo, como eu disse, para os judeus. Ele conhecia a lei, ele conhecia os 365 mandamentos. Esses homens conhecedores, esses judeus, eles conheciam isso. E pelo contrário, meus irmãos, aqui, eles estavam fazendo o quê? Retendo. Eles estavam roubando com fraude. O jornaleiro, meus irmãos, é aquela pessoa que trabalha por jornada, por dia. É como se fosse um diarista hoje. É como se fosse uma pessoa que trabalhasse o dia todo. O final do dia ele tinha que receber o seu pagamento. E essas pessoas estavam ficando ricas porque eles retinham isso, eles não pagavam no momento certo, que era para pagar, que a lei mandava pagar no final do dia, e ele fazia isso o quê? Ele descontava, ele inventava um desconto. É igual, por exemplo, nós temos hoje muitas pessoas que emprestam dinheiro, quando as pessoas vão pagar, ele cobra outra taxa. Juros a mais. É como se Deus estivesse aqui, como se fosse o contexto aqui também. Essa pessoa trabalhasse e no final do dia, se você pegasse, por exemplo, a diária é R$100, ele receberia 50. Um exemplo. O patrão estava retendo isso com fraude, inventando alguma coisa, imposto, alguma coisa. Que isso era contra a lei. No versículo 5.
E segundo, os ricos estavam cada vez ficando mais ricos. Eles estavam controlando a corte. Estou fazendo aqui uma espécie de assunto a um texto. Muitas vezes nós vamos ir lá na frente e depois voltamos um pouquinho. E 5, versículo 6, ele diz o seguinte: tendo condenado e matado o justo sem que ele faça resistência. Os ricos, meus irmãos, eles faziam isso. Não muito diferente de hoje. Não muito diferente do nosso contexto. E Tiago, ele escreve aqui a vítima, meus irmãos, como justo. O homem que trabalha para sustentar a sua família, o homem que é pisado por eles, o homem que é maltratado, que é roubado, ele é o justo. Interessante nesse contexto que Tiago não se refere o justo aos homens que têm o maior poder. Porque Tiago já vai condenando isso mais anteriormente. No versículo 2, versículo 3 também. A prática também é colocada lá no capítulo 4. Meus irmãos, ele diz lá em Amós, capítulo 2, versículo 6, quando Moisés ele escreve também lá Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 13. Ele diz: o juiz não poderia ser parcial, meus irmãos, julgar os ricos e os pobres. Levíticos capítulo 19, versículo 15. Gostaria que o irmão abrisse e lesse, por gentileza. Levíticos 19, 15. Não falar de espírito do nem da moeda do pobre, nem compravendo ao grande, o espírito do caralho do seu próprio. Isso. É uma sentença ao juiz que julga imparcialmente. Não muito diferente dos nossos dias. Meus irmãos, essa mensagem aqui, Tiago, ela é enfática, meus irmãos, porque com muitas riquezas, meus irmãos, grande poder e muita corrupção por trás. Quanto mais nós temos, meus irmãos, quando eu falo nós, da forma geral da sociedade humana, do ser humano, mais poder ele tem, mais ele se acha no direito de fazer alguma coisa. E, meus irmãos, aqui, o segundo ponto da nossa lição, como a riqueza foi empregada. A riqueza, meus irmãos, era para ajudar as pessoas. Quando Deus nos dá a condição, meus irmãos, é para nós não sermos avarentos. Para nós ajudar o necessitado. Ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Meus irmãos, aqui no ano 70, nós vimos aqui que Tiago foi escrito entre 40 e 50. No ano 70, meus irmãos, todos esses ricos aqui se tornaram pobres. Quando o Império Romano invadiu e tornou todos eles escravos. Todos eles ficaram pobres. Eles trabalharam, roubaram, mas eles se tornaram pobres. Porque o Senhor, o reto juiz, eles o condenaram. Agora eles vivos e pobres, escravos. O que ele fazia com as pessoas, agora os romanos faziam com ele. O jogo virou, a mesa virou. E, meus irmãos, não é pecado acumular riqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, 14. Eu já li esse texto. 1 Timóteo, capítulo 5, 8. Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a sua fé, é pior do que o quê? Um descrente. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos promover o bem-estar aos nossos irmãos. Segundo ponto, meus irmãos, aqui no versículo 3, ele diz: não acumule de forma avarenta. Não seja avarento. Meus irmãos, o avarento, ele só quer para ele.
Só para ele. Ele não divide nada. O avarento, meus irmãos, ele não quer dividir nada. Nada. Só para ele, só para ele. A vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, meus irmãos. Lucas, ele vem escrevendo isso no capítulo 12, versículo 15. E em segundo lugar dessa aplicação, ele nos motiva os necessitados de longe aos benefícios da sua riqueza. No versículo 4, ele diz que os ricos não são apenas aqueles que acumulam riquezas, mas que eles ajudam necessitados. Ele diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores ceifaram aos campos, que foi retido com fraude. Nós, como cristãos, nós devemos fazer o contrário disso. Se a pessoa que diz que trabalhou para você pediu tanto, pague um pouco a mais. Não retenha. Pelo contrário, dê prova de toda a cortesia. Paulo ensina lá em Tito. Dê prova de toda a cortesia. E ele também, em terceiro lugar, que eles estavam vivendo em luxúrias enquanto os pobres morriam. O que nós podemos fazer, meus irmãos? Ajudar o necessitado. Se Deus nos deu condição, meus irmãos, se Deus nos deu boa conta bancária, bom trabalho, nós devemos ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós devemos aplicar, meus irmãos, isso para nós. Nós devemos aplicar isso para os nossos dias. Quantas pessoas do nosso lado, na nossa rua, no nosso bairro, a nossa cidade está passando por necessidade? Quantas? Quantos de nós temos ajudado essas pessoas? Tirado uma oferta e dado. Pouquíssimos, meus irmãos. Que evangelho é esse? Eu falo que evangelho é esse para a nossa cidade. Cerca de, como diz as pesquisas aí, 60% da nossa cidade é evangélica. Mas não parece. Não parece. Não há pessoas ajudando ninguém. Mas próximo das políticas, nós vimos isso. Pessoas saindo e deixando cesto. Não, meus irmãos. Nós devemos fazer isso diariamente. Não porque nós queremos algo ou alguma coisa, mas porque Deus fez isso conosco. E terceiro, meus irmãos, qual o destino final desses ricos? Do versículo 1 ao versículo 4, meus irmãos, ele diz que, em primeiro lugar, as riquezas foram usadas de forma errada. As riquezas mal usadas irão acabar. Meus irmãos, aquilo que é material, ela enferruja, as traças corroem, onde ladrão escava e rouba. Ele diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam ativos, que ponham a sua esperança nas incertezas das coisas de Deus, que concede abundantemente todas as coisas para ele gozarmos. Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Meus irmãos, Hernandes Dias Lopes, comentando esses versos, ele diz que sois um vapor que aparece um pouco e logo acaba. As riquezas dos homens são assim. Nós vimos, meus irmãos, no nosso contexto do nosso país, homens que estavam no ranking, quinto homem mais rico do mundo, que hoje está afundado em dívida, que hoje não tem mais nada, nem seu nome. Os ricos, meus irmãos, o Senhor coloca lá em Salmos, ele coloca em lugares escorregadios, para que ele venha cair. Ele diz aqui, segundo a sua riqueza, corrói e destrói. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujando. Meus irmãos, o bom nome é melhor do que as riquezas. O seu testemunho, meus irmãos, é melhor do que toda a riqueza deste mundo. E ele diz que a riqueza mal usada, meus irmãos, acarreta em julgamento de Deus. Tiago não viu apenas o presente julgamento desses homens, mas viu o julgamento diante de Deus. Tiago, meus irmãos, ele está condenando aqui essas pessoas. Ele está condenando porque para ele, para Tiago aqui, que não há mais jeito.
porque isso é abominável diante de Deus. E ele vem dizendo aqui, um dos textos que mais me tocam: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que foi retido com fraude, está clamando. Eis que o clamor dos ceifeiros penetra até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, ele diz Yahvé Sabaote, Senhor dos Exércitos. Aqui, meus irmãos, traz a ideia de o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que mantém todas as coisas no poder das suas mãos, o Senhor que é dono de todos os exércitos. O Senhor, meus irmãos, aqui é a única vez que aparece no Novo Testamento essa expressão, Senhor dos Exércitos. Esse, meus irmãos, aqui é o mesmo clamor do sangue de Abel. O Senhor, meus irmãos, ele está inclinado para ouvir o clamor desses ceifeiros, o clamor desses homens que está sendo pisoteado. Por isso que Tiago, meus irmãos, ele diz o seguinte, no capítulo 1, ele diz, bem-aventurado, no versículo 12, o homem que suporta com perseverança a provação. Agora, meus irmãos, entendem? Porque Tiago, ele fala das provações, porque Tiago fala aqui da necessidade, porque Tiago está aqui dizendo que essas pessoas estão sendo maltratadas. Agora nós podemos compreender, porque os ricos estavam oprimindo. Os ricos estavam subindo como um pedestal em cima dessas pessoas. O salário deles, meus irmãos, era retido com fraude. Nós vimos isso hoje. Por exemplo, pessoas que fazem aplicações financeiras. A nossa lei diz que nós deve ser pago até o 5º dia útil. Mas essas pessoas com aplicações financeiras deixam para pagar no 6º, no 7º, no 8º e quando ele quiser. Porque eles têm dinheiro aplicado. Eles não querem sacar. E ele diz aqui, a riqueza mal usada revela a perca preciosa da oportunidade. Como nós já vimos. Diz como compreender com paciência. Ele diz o seguinte, meus irmãos, aqui, no versículo 7. Só voltar aqui. Sede, pois, irmãos, que? Paciente. Meus irmãos, paciente, os irmãos que gostam de anotar, assim como eu gosto de anotar, do versículo 7 ao versículo de número 11, aparece 5 vezes. Ele aparece paciente. Ele diz, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Segunda vez que aparece o julgamento aí. A vinda do Senhor. Primeiro ele diz que o juiz aqui está aqui à porta. A vinda do Senhor, meus irmãos, está próxima. Ele diz, sede, pois, paciente. Meus irmãos, aqui nós devemos se contentar com tudo isso. Porque ele diz o seguinte, ele exorta aqui que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Seus irmãos, abrem lá por gentileza. Ele diz o seguinte, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes. Meu irmão, se você estiver passando por esse momento, por essa aflição de ser pisoteado, não só pelo patrão, mas por toda a sociedade, assim como nós temos sido massacrados por esses políticos, sede, pois, paciente. Se nós estamos sendo maltratados pela justiça, entre aspas, que não é justiça, sede, pois, paciente, porque a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, sede, pois, paciente. Tiago, 5 vezes, ele exorta isso. Sede, pois, paciente. E ele vai colocar exemplos também. Ele diz, até a vinda do Senhor. E ele coloca o exemplo aqui, eis que o lavrador aguarda com, de novo, paciência, o precioso fruto da terra, até receber a primeira e a última chuva.
de novo. Ele coloca o exemplo aqui do início e do final do inverno. A primeira e a última chuva. Meus irmãos, a paciência é uma prova que nossa experiência na caminhada e aperfeiçoada da santificação com Deus. Ele diz: os pobres são encorajados a confiar na providência de Deus. Tiago, ele escreve isso no versículo 12. Assim como nós já lemos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E ele coloca aqui, meus irmãos, também. Ele inicia a carta com isso e termina também sua carta com isso. A partir do versículo 13 até o versículo 18, ele escreve isso, nós vamos ver depois. No versículo 13, se alguém entre vós está sofrendo, o quê? Faça oração. Versículo 13. E nós vamos ver no próximo estudo. Ele diz, Tiago, meus irmãos, ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo sobre dois aspectos. Da alegria para o cristão e da terrível expectativa para aquelas pessoas que não ouvirem. Meus irmãos, para nós traz o conforto. Para muitos ímpios trazem o quê? Julgamento eterno. Meus irmãos, você já parou essa semana, esse mês, esse ano e tem se perguntado o que você tem preparado para o Senhor? Aplicando esse texto, o que você tem preparado para o Senhor? Você tem engordado assim, como fala aqui, a sua conta bancária? Você tem ganhado e não ajudado o próximo? Você tem feito o investimento, não tem ajudado na obra do Senhor? Quando eu falo na obra do Senhor, não é apenas nos dízimos e ofertas, mas ajudar o seu irmão. Meus irmãos, ele diz aqui, é um dia glorioso para o seu povo, mas também será um dia do Senhor para os ímpios. Meus irmãos, nós não temos nem como imaginar nesse dia. Ele disse, virá como um relâmpago. O relâmpago não diz assim, vou chegar a tal hora. Mas a vinda do Senhor é certa, meus irmãos. Nós devemos estar preparados. Ninguém tem uma bola de cristal que sabe o momento certo da sua morte. Talvez nós não vamos chegar na nossa casa. Talvez nós não vamos acordar amanhã. Nós não sabemos. Nem para aquelas pessoas que os médicos dizem, olha, você tem tanto dia de vida. O Senhor, talvez não é escrito nos planos do Senhor dessa forma. Talvez muitos desses médicos são envergonhados. Eles dizem que essa pessoa tem 1 mês de vida, mas pessoas têm 10 anos que já receberam essa notícia. Quando é que nós iremos ir para o céu? Ir para o dia glorioso com o Senhor? Meus irmãos, Tiago ainda escreve que a vida do Senhor está próxima, aqui no versículo 8. O juízo está à porta. Também traz uma ideia de julgamento do Senhor. Nós devemos esperar com paciência. E Tiago, ele diz aqui a espécie do lavrador, meus irmãos, como eu já falei, que a primeira chuva aqui, lá na Palestina, ela começa por volta de outubro, e a última chuva que é em março. Ele fala do tempo, meus irmãos, que o produtor arada a sua terra, prepara a sua semente e lança a sua semente. Interessante que o produtor, ele tem momentos, ele não sabe o momento certo de colher, mas ele sabe aproximadamente. É o Senhor Deus que dá o crescimento, a floragem e a semente. Ele diz, meus irmãos, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. O tempo de ceifar, se não houver desfalecido. Tiago também descreve, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Jeremias 4:3 também diz isso.
Gálatas 5:22 também diz isso, que nós devemos o quê? Colher os frutos. Nós devemos produzir bons frutos. E quais os frutos que o apóstolo Paulo descreve lá? Gostaria que a Cátia colocasse por gentileza, Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Lei. Nós devemos produzir os frutos, meus irmãos. E o único meio de darmos frutos, meus irmãos, é passar por provas. Como nosso irmão Iomar falou, para a semente produzir, primeiro ela tem que morrer. Nós devemos morrer para esse mundo. E se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós devemos morrer, meus irmãos, para esse mundo. Nós devemos nascer de novo. Como pode o homem nascer de novo? Meus irmãos, nós devemos nos entregar totalmente. E ele vem dizendo aqui, sede, pois, meus irmãos, pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Novamente, no versículo 8, ele fala da vinda do Senhor. E no versículo 9, meus irmãos, não vos queixeis uns dos outros. E Tiago, ele fala uma dura exortação aqui, meus irmãos. Quarta vez que ele vem exortando a respeito disso. Não devemos falar mal de ninguém. Agora nós sabemos o motivo porque Tiago ele exorta isso. Porque essas pessoas, meus irmãos, segundo os estudiosos aqui, eles estavam fazendo esse comentário das pessoas. Porque os ricos faziam isso. Nós não devemos fazer esse tipo de comentário, porque o juiz está à porta. Porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Não devemos falar mal dessas pessoas. Porque o quê? Eles estavam acontecendo isso. As pessoas traziam essas queixas para dentro da igreja. Falavam mal dessas pessoas. E o apóstolo Tiago, ele vem falando aqui, não vos queixeis uns dos outros, para não ser o quê? Julgados. Eis que o juízo está o quê? À porta. Novamente aqui. Ele diz, meus irmãos, pelo contrário, tornai-vos, pois, quê? Modelo. Modelo, meus irmãos. Paulo, ele escreve lá em Timóteo, ele diz, torna-te o quê? Padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tiago, Paulo, ele exorta a mesma coisa. Torna-te modelo. Em vez de você falar, meus irmãos, faça. E faça o contrário, faça diferente. Faça com que as pessoas, em vez de ver uma pessoa que fala mal, que dá mau testemunho, seja o bom testemunho. Seja um modelo, torne-te padrão. Porque, meus irmãos, nós não temos padrões aí fora. Quando muitas vezes nós falamos que é crente e que dizemos que fulano e ciclano é crente, as pessoas ficam envergonhadas. Porque não temos padrões. Nós devemos ser esse padrão, meus irmãos, o modelo. Ele diz, torne-se modelo do sofrimento e do quê? Da paciência. Meus irmãos, no sofrimento, eu sou uma dessas pessoas. Momento de sofrimento, de tribulação, é o momento que nós mais reclamamos. Nós reclamamos do jeito que o Senhor nos trata, do jeito que as pessoas nos tratam. Ele diz, seja um modelo. De quê? De sofrimento, de paciência. Meus irmãos, nós devemos ser o modelo. E ele coloca o que? Os exemplos, as quais o quê? Os profetas falaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer 2 profetas. O profeta Jeremias, que foi preso, julgado num poço, maltratado por pregar a verdade. E o outro, aqui, Ezequiel, que também sofreu perseguição. Estevão, que foi denunciado pelo Sinédrio, o qual foi cerrado, maltratado.
E Atos capítulo 7, versículo 52, Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa enviados e perseguiram e mentiram, disseram todo mal contra vós por minha causa. E aí ele diz o seguinte: alegrai-vos e exortai-vos, porque grande é o quê? Vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos, eu acho que é Mateus, capítulo 5, versículo 11 ao 12. É que eu anotei o texto aqui, eu acabei. Ele diz: bem-aventurados sois. Mateus capítulo 5. Isso. Bem-aventurados sois quando vos injuriaram e perseguiram e mentiram e disseram todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim os perseguiram os profetas que vieram de vós. O Senhor Jesus diz isso. Meus irmãos, ele diz o seguinte também. Paulo ele exorta lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Meus irmãos, o Senhor não nos chamou para ter uma vida de conforto só no céu. Nós iremos passar por perseguição, provação. Nós seremos muitas vezes, meus irmãos, ninguém sabe o nosso futuro. Talvez daqui a 10 anos nem chegue tudo isso. A perseguição contra os cristãos, que hoje já é realidade em alguns países da Arábia. Talvez vá acontecer conosco aqui. Nós não sabemos a nossa realidade. Nós não sabemos o dia do amanhã. E ele diz o seguinte: meus irmãos, sede fortes. Irmãos, torne-se um modelo. E ele vem dizendo eis que o versículo 11, temos por felizes. Difícil. Os que perseveram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó. Jó, meus irmãos, é outro exemplo clássico do sofrimento. Assim como do apóstolo Paulo. Ele vem colocando aqui do exemplo de Jó, porque era um exemplo do cotidiano daqueles judeus. Do capítulo 1 ao capítulo 3, meus irmãos, só fala de perdas de Jó. Do capítulo 4 ao capítulo 31, meus irmãos, acusações contra Jó, a defesa contra os ataques dos amigos, dos inimigos da sua esposa. E do capítulo 38 ao capítulo 32, a restauração de Jó. Meus irmãos, eu e você talvez não conseguiríamos nem chegar ao final do capítulo 3 de Jó. E meus irmãos, Jó queixa 34 vezes. Por que, Senhor? Por quê? Meus irmãos, Jó perdeu tudo, até o apoio da sua esposa. Mas, em momento algum, Jó murmurou. Jó maldisse o Senhor. Pelo contrário, uma das profissões de fé mais bonitas que tem na Bíblia é de Jó. Ele diz: nu viestes do vento, e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Tiago, ele nos ensina a respeito disso. Ele diz: vieste o Senhor, deu, porque o Senhor é cheio de quê? Eterna misericórdia e compaixão. Meus irmãos, nós devemos apegar com firmeza ao autor e consumador da nossa fé. Nós devemos, meus irmãos, ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Nós devemos, meus irmãos, no momento de angústia, clamar ao Senhor, porque Ele ouve a nossa voz. E é isso que Tiago, meus irmãos, escreve para nós aqui, do século 21. Ele escreve, meus irmãos, para mim e para você, daqui 10, 20, 30 anos, a mesma coisa. Sede, pois, paciente, porque a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, para encerrar aqui na nossa conclusão, se os juízes, se os políticos não nos tiverem alguma coisa para nos ajudar, eles sofrerão a condenação eterna. O nosso reto juiz que está à porta, ele há de ouvir a nossa súplica. Ele há de julgar essas pessoas
e darão a sua devida recompensa. Meus irmãos, é frustrante quando nós vimos isso. É revoltante porque muitas vezes nós murmuramos. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Igual o salmista Davi, até que eu atinei para o fim deles. O Senhor o põe em lugares escorregadios. Senhor, como é bonito o seu corpo, como sua saúde é de ferro. Na nossa linguagem de hoje. Ele não há doença, não há enfermidade. Até que, meus irmãos, nós devemos atinar. Sede, pois, meus irmãos, pacientes, que o nosso Senhor irá nos buscar. Meus irmãos, não há nenhuma condenação para o justo, mas o ímpio, meus irmãos, certamente perecerá. O salmista, ele conclui, ele inicia os Salmos, capítulo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nosso prazer, meus irmãos, é a lei do Senhor. A nossa vida, meus irmãos, pode estar de ponta cabeça. Nós não temos, muitas vezes, nós não temos nem o que comer, o que vestir, o que calçar. Mas nós devemos confiar no reto juiz. Meus irmãos, o que você tem preparado para o dia que irá apresentar diante de Deus? Nós vimos várias parábolas, meus irmãos, que o Senhor Jesus exorta. Nas minhas contas, meus irmãos, 7 parábolas que ele fala. O rico, o pobre, de um homem que confia nos seus servos. Ele fala a respeito da sua vinda. Ele fala do julgamento. Nas minhas contas são 7 parábolas. O que isso tem surtido efeito para os nossos dias? O que isso tem colocado para mim e para você, meus irmãos? O que isso tem surtido efeito? Qual é a finalidade do meu trabalho? Qual é a finalidade da minha vida? O que eu tenho feito? Meus irmãos, eu convido nesse momento para os irmãos refletir. O que você tem preparado? A mesma pergunta que o pastor encerrou o seu estudo, eu faço também a mesma pergunta. O que você tem preparado para o dia? Meus irmãos, devemos ter isso como o centro da nossa vida. Que nós iremos prestar conta de cada um dos nossos dias para o Senhor.